Chegou a hora da gente se informar sobre diabetes. O Almanac Saúde vai falar sobre os diferentes tipos da doença, sintomas, prevenção e também orientações para melhorar a saúde de quem é diabético, como alimentação equilibrada, exercícios físicos e outras medidas saudáveis. A Sociedade Brasileira de Diabetes estima que 387 milhões de pessoas já tenham sido diagnosticadas com a doença ao redor do mundo. Eu disse já porque muita gente tem diabetes sem nem mesmo saber. No nosso país, pelo menos 11 milhões e 900 mil pessoas têm a doença. E esse número pode passar de 19 milhões em 30 anos. É importante dizer que diabetes não é uma doença contagiosa. Mas como é que ela acontece? A diabetes acontece quando o corpo não produz ou não consegue usar a insulina presente no organismo. Essa substância é o hormônio que controla a glicose no sangue, um açúcar que vem dos alimentos e que nos dá energia. Sem a insulina, os níveis de glicose ficam bem altos, causando a hiperglicemia. Quando esse quadro persiste, órgãos, vasos sanguíneos e nervos podem sofrer danos graves. Por isso, os diabéticos não podem descuidar do tratamento médico. O Dr. Márcio Garrison Dietz está aqui no estúdio para falar sobre o tema de hoje. Tudo bom? Tudo bem, Robson. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Gostaria de agradecer o convite para a gente discutir um tema de tamanha importância. Doutor, para iniciarmos a nossa conversa, eu gostaria que você diferenciasse os tipos de diabetes. Fala-se muito em tipo 1 e tipo 2, não é isso? O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, no qual o processo autoimune gera lesão das células beta pancreáticas que produzem insulina. Logo, esse paciente tem uma falência pancreática e o tratamento é predominantemente com insulinoterapia. A idade de acometimento é no início da infância, embora possa acometer em qualquer idade. O tipo 2 possui uma prevalência muito maior. Grande parte da população tem o tipo 2, é também chamado diabetes do adulto. Ele tem um mecanismo de doença um pouco mais complexo, que envolve redução de produção de insulina, aumento de tecido adiposo, maior reabsorção de glicose pelo túbulo renal, alterações do trato digestório e, inclusive, alterações de receptores do sistema nervoso central. Tudo isso acarreta no aumento da resistência insulínica. E esse aumento da resistência insulínica tem um predomínio a partir da 4ª ou 5ª década de vida, acompanhado de uma história familiar e uma prevalência muito maior. Mas vale ressaltar que, além do diabetes tipo 1 e tipo 2, existem outros tipos de diabetes. Você pode ter diabetes devido a mutações na ação da insulina ou receptor de célula beta. Você pode ter diabetes por lesões pancreáticas, como pancreatite, ou então uma própria pancreatectomia, ou inclusive diabetes por algum medicamento ou por uma outra doença hormonal. E por fim tem também o diabetes gestacional, que tem que ser triado no pré-natal, que possui repercussão tanto para a mãe como para o bebê. A diabetes apareceu na minha vida nas gestações, Eu tive 3 gestações, é uma doença silenciosa, não tem sintoma. Você só vai realmente descobrir essa doença através de um exame. Então é importante estar realizando esse exame com 26, 27 semanas gestacional. O tratamento é você realmente fazer uma dieta muito bem balanceada, com um baixo teor glicêmico e realizar atividade física. Então, existem pesquisas que mostram que se você faz exercício físico, você consegue combater, você consegue diminuir a glicemia em 53% em relação ao remédio. E, claro, fazer o controle e anotar esses dados para você ter uma noção, como está sendo a sua glicemia. Depois que ganha o neném, você ainda tem 6 meses de controle. Controle de exame, alimentação e exercício, para você não correr o risco de virar diabética mesmo. A diabetes mudou a minha vida até pelo receio de eu virar diabética no futuro. É uma doença que as pessoas têm que ter um pouco mais de consciência,
que elas fazem muito mal para a saúde, porque elas depletam tudo, né? Vai visão, circulação. A diabetes, ela é uma doença que tem que ter um pouco mais de cuidado. Você poderia passar uma dica dos sintomas iniciais para a pessoa já ficar atenta se tem diabetes? O diabetes tipo 1 abre um quadro no qual ela se alimenta bastante, bebe muita água, sente muita sede e mesmo assim ela urina muito, começa a perder peso, né, de uma forma mais aguda e pode evoluir com perda do nível de consciência. Nesse momento é fundamental levar para o pronto-socorro para que seja feita a dosagem da glicemia capilar ou glicemia sérica para constatar o diagnóstico de diabetes. O diagnóstico do diabetes tipo 2 é um pouco mais lento, insidioso. Idealmente deve ser feito no exame de rotina que o trabalhador ou o paciente deve realizar com o seu médico. Caso esse exame não seja feito, ele pode começar a apresentar alterações de sensibilidade dos membros inferiores, alterações visuais, né, que já pode ser um quadro de início de diabetes. A partir de que idade? O diabetes tipo 2, normalmente a partir dos 40 ou 50 anos de idade. Eu sempre fui sedentária. Em 2013, eu estava muito mal, uma glicose altíssima, e eu fiz todos os exames. E aí chegou-se à conclusão que meu pâncreas parou total de produzir insulina. E quando isso acontece, você passa a ser diabético tipo 1 e totalmente dependente da insulina. Eu tive várias crises de labirintite em consequência do diabetes. Eu tive uma paralisia no olho direito e houve um derramezinho nos nervos mínimos. E aí sim foi que eu tomei a conscientização de que eu devia tomar remédio certo, na hora certa, ir ao nutricionista, fazer atividade física. E isso está me trazendo uma melhora bem significativa. De manhã eu tomo uma injeção, ela é subcutânea, uma agulha bem pequenininha. E durante o dia eu faço medição de pelo menos 4 vezes. E se necessário for, eu tomo mais injeções de outro tipo de insulina, que é de ação ultra rápida, para manter a taxa mais ou menos dentro do padrão e evitar que aconteça de meus rins serem prejudicados, ou eu ter um AVC, ou um infarto, coisas desse gênero. A gente tem que gostar da gente, tem que ter compromisso com a vida. E se eu tenho uma doença que existe em mim, determinados procedimentos, eu tenho que assumir isso. Mas se eu não fizer o que tem que ser feito corretamente, não vai haver um controle. Essa é uma doença sem cura, é uma doença com controle que se pode viver muito bem, mas desde que você tenha responsabilidade e consciência. E quando a diabetes é identificada logo no início, é possível reverter essa situação? É importante a gente frisar que quando o paciente tem o diagnóstico de diabetes tipo 2, ele já teve uma perda absoluta de 50% das células beta produtoras de insulina. Caso haja mudança no estilo de vida, com melhora da alimentação, início de atividade física, nós podemos ter um controle metabólico e normalizar os níveis glicêmicos. Entretanto, uma vez que o paciente tem o diagnóstico de diabetes, esse diagnóstico é mantido. E no caso de prevenir uma hiperglicemia, para que ela não se torne uma diabetes? A hiperglicemia, quando ainda não é um quadro de diabetes, nós chamamos de pré-diabetes. Nesse paciente, reforçamos a importância de alteração do hábito alimentar, iniciar uma dieta apropriada para um paciente diabético, ou seja, cortar açúcar simples, iniciar o uso de adoçantes e evitar uma dieta predominantemente rica em carboidratos, que vão virar açúcar no final. Você poderia citar os grupos e fatores de risco? Entre eles podemos citar o peso, ou seja, pacientes com sobrepeso ou obesidade são um grupo de risco para o diabetes.
A idade acima de 45 anos é outro fator de risco, alterações no colesterol, aumento dos níveis pressóricos, uma mulher que teve diabetes gestacional e outras doenças. Uma dessas podemos citar é a síndrome dos ovários policísticos, que é uma doença que pode predispor a pessoa a evoluir com diabetes. Dr. Márcio, muito obrigado por sua presença aqui no programa. Muito obrigado, Robson. Gostaria de agradecer o convite e ressalto mais uma vez a importância da discussão sobre o diabetes. Uma doença que existe alta prevalência no Brasil e no mundo, que existe correlação com a obesidade, que cada vez mais é maior na nossa população e que deve ser diagnosticada e tratada adequadamente. Perfeito. Bom, agora que você está em maior sintonia com o seu corpo, fique atento. E se alguma coisa não estiver nos conformes, procure o médico. E se você não tem sintomas, os exames de rotina ainda assim são muito importantes.